bem? Meu nome é Ana Elisa Lourenço, eu sou professora na UFRJ e mãe da Liz, que hoje está com 6 anos, bastante espoleta. Eu vou compartilhar com vocês hoje a experiência que nós tivemos em casa com a Liz bem pequenininha, de quando ela nasceu até ela completar 9 meses. Durante esse período, a Liz não sabia dormir, ela chorava continuamente, 24 horas, e tinha dificuldades para mamar por causa disso, e não dormia. Com isso eu também não dormia, a amamentação era bastante conturbada e desorganizada, porque eu não conseguia descansar e ela também não. Então foi um momento bastante intenso, da minha vida, da minha experiência de puerpério. E acho que compartilhar com vocês um pouco dessas dificuldades que eu, meu esposo, e as pessoas que estavam perto de nós enfrentamos pode ajudar outros pais que venham a ter crianças com dificuldade para dormir, como foi o caso que aconteceu com a gente. Então vamos lá. A Liz nasceu em casa, de parto normal, uma criança saudável, uma gravidez tranquila. E eu costumo dizer que o único dia que ela dormiu até ela completar 9 meses foi no dia que ela nasceu. Que ela nasceu, mamou, e logo dormiu e ficou tranquila nesse dia em casa. Mas depois, por algum motivo que a gente vai descobrir, acho que não nessa vida, ela não conseguia dormir e ela chorava compulsivamente o tempo todo. A gente tem no senso comum, essa ideia de que bebê não dorme muito e que ter um bebê pequeno em casa é cansativo mesmo. Acontece que no nosso caso isso estava potencializado, Não é que a Liz, como outros bebês, acordasse a cada 2 horas e mamasse. Não era isso. A gente não tinha esse tempo, Ela não acordava a cada 2 horas porque ela não dormia, Então, a realidade que nós tínhamos era, ela estava sempre chorando, então eu colocava ela no peito, na hora que ela vinha no peito ela ficava calma, Mamava por 10 minutos no máximo, começava a chorar novamente, largava o peito e começava a chorar. Aí ela chorava até ela chegar a uma exaustão e aí ela cochilava por 20, 30 minutos no máximo, acordava novamente chorando e tudo começava novamente. E isso era durante um ciclo de 24 horas. Dessa maneira que eu tô contando, foi durante os primeiros 4 meses. E com isso, acho que dá para talvez imaginar como era a minha rotina, Porque eu também não dormia. Então, com isso, eu não conseguia... eu não tinha uma produção de leite baixa, mas eu também não tinha uma produção de leite alta. E muitas vezes eu estava com o seio esvaziado, porque a Liz estava mamando continuamente o dia inteiro, pouquinho, pouquinho em pouquinho. Então, o estímulo da produção, tudo era muito confuso e desequilibrado, Porque nem ela dormia, nem eu, e a gente não conseguia se encaixar, Então era bem exaustivo. Nesses primeiros 4 meses a gente levamos a Liz a vários especialistas para tentar entender se tinha alguma coisa errada com ela, não encontramos nada. Suspeitamos de alguma cólica, talvez, que ela tivesse, não justificaria tanta choro da maneira como era, mas talvez contribuísse. Também fomos atrás de outros recursos de cura, no sentido mais espiritual, religioso, para tentar entender por que ela estava tão não adaptada à vida, nesse planeta, vamos dizer assim. Então, a gente não sabia o que fazer. A gente tentou várias coisas paliativas até ela chegar nesses 4 meses de idade. A gente tentou os recursos que as pessoas falam, Tudo que falavam a gente tentava, porque, Então colocava a Liz na rede, colocava a Liz no carrinho e sacudia o carrinho.
Colocava na cadeirinha que toca música, que a tia deu de presente, coloquei no carro, aí saía com ela no carro, dirigindo, para ver se dormia, eu dançava com ela na sala. Tudo isso a gente fazia. Mas o máximo que eu consegui usando esses recursos foi fazer com que ela dormisse, às vezes, por 1h30 ou 2 horas em sequência. E isso não era durante o dia todo, mas em 24 horas ela conseguia dormir 2 tempos de 2 horas. Então, 4 horas de sono ao longo de 24 horas. O que é extremamente pouco, né, para criança, né, nessa idade. Foi então que eu comecei a pesquisar e a buscar entender um pouco mais sobre o que as pessoas chamam de treinamento do sono, né? Existem alguns autores, a maioria são autores americanos, que trabalham com essa ideia de que algumas crianças a gente precisa ensinar a dormir, né? Assim como a gente ensina a comer, ensina a andar, né? Nem sempre o dormir é algo que a criança naturalmente faz. Algumas crianças sim e outras crianças não. E a gente passou então a achar que a nossa Liz estava dentro desse grupo, né, de crianças que precisavam ser ensinadas a dormir, já que a gente não encontrou nenhuma outra razão para aquela situação que a gente estava vivendo. E a gente tinha que tentar alternativas, né? Então ela já chorava tanto que buscar esses recursos mais de ordem mais prática para ensinar a dormir pareceu uma opção viável, né? Esses treinamentos de sono, eu não sei se vocês conhecem, a maioria deles, eles envolvem você deixar a criança chorar por algum tempo, em geral um tempo bem pequeno mesmo, coisas de minutos no máximo, mas em sequências, né, são bem detalhados, são planos de ensinamento de passo a passo, com detalhes de o que você faz. Então você tem que arrumar o ambiente, colocar a criança, aí você sai do quarto, a criança está chorando, você volta. Tem toda uma lógica detalhada, mas todos os métodos eles são um pouco diferentes um dos outros, mas eles envolvem essa ideia de que você ensina a criança a pegar no sono sozinha, né? Em vez de você tentar forçar, né, um ninar no carrinho ou de qualquer outra forma, ou no peito, você ensina a criança que ela consegue sozinha pegar no sono. Então você coloca ela no bercinho ou onde você for colocá-la para dormir acordada e ela vai aprender sozinha a iniciar o sono, né? A primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus, não, isso não vai funcionar, né? Primeiro veio várias sensações de medo, de achar que ao fazer isso... Eu tinha 2 medos principais. O primeiro era de ordem mais de alimentação, de que ela ia ficar dormindo e ela podia estar com fome e eu não estaria suprindo, né? Então eu tinha essa primeira preocupação. E a segunda era afetiva, de que eu ia deixar a criança lá e que ela ia ficar traumatizada, uma coisa assim. Essas coisas que a gente escuta, né? E quando você tá vivendo, tudo fica muito mais intenso. Então eu tinha esses medos, eram medos reais, né? Já que eles estavam em mim. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, até ela chegar a comer comidinha, eu não vou fazer o treinamento. Foi uma decisão que eu tomei para me confortar. Ainda que eu já acreditasse que eu teria que fazer, eu esperei até ela ter 6 meses, né? Quando ela estava com 6 meses, eu falei, bom, agora eu posso pensar em fazer o treinamento. Porque ela começou a introdução de alimentos, aí eu estava bem mais tranquila, ela estava ganhando peso... E eu perdendo, né? Porque eu estava me acabando. Uma exaustão física muito grande. Mas a Liz estava bem, né? Então isso me deu um conforto maior para fazer o treinamento do sono. Mas eu ainda tinha os obstáculos a enfrentar, meus que eram, e do meu marido também, que era o medo dessa questão afetiva, né? De como que é você deixar a criança chorar, enfim. E com isso nós esperamos mais um pouco, até que eu e ele estávamos convencidos de que a gente deveria fazer o treinamento. Por várias razões. Uma, porque nós estávamos já numa exaustão máxima, né? Eram 9 meses que tinham se passado dessa não vida, né, de 24 horas enlouquecedoras. Eu tinha que voltar ao trabalho, né? Eu já estava na extensão
da licença maternidade, emendada com férias, eu precisava voltar. E a gente falou, não, é o momento, a gente não tem o que perder, porque a maneira que a gente tá vivendo já não faz sentido, né? Ela já era uma criança que tinha condição de passar por isso. Gente, se eu soubesse o quão simples foi fazer o treinamento, eu teria feito antes. Se eu deixo para vocês uma mensagem, se tem outras mães, né, que estão me ouvindo, que também tiveram essa sensação e tem esses medos que eu tive, primeiro, é normal ter esses medos, mas olha, não tentem, porque realmente mudou a nossa vida. E mudou a nossa vida literalmente da noite pro dia. No primeiro dia que nós fizemos o treinamento, nem foi muito complicado, somando, assim, a gente entrava e saía do quarto com a Liz no bercinho, chorando. Ela não ficou chorando por conta própria no quarto mais do que 3 minutos. Coisa que ela já chorava mesmo, assim, sabe? Então, na verdade, funcionou muito bem e muito rápido, né? O que a gente ficou impressionado foi isso. Ao seguir o passo a passo que a gente foi orientado a fazer, nesse primeiro dia que a gente se determinou a fazer o treinamentozinho com ela, ela dormiu pela primeira vez por 5 horas na sequência. Gente, eu chego a ficar emocionada ao falar. Porque pra gente aquilo era algo, assim, inacreditável. Que ela conseguiu dormir. A gente, inclusive, ficava até desesperada. Eu fui lá várias vezes, em vez de eu dormir daí, não. Durante essas 5 horas eu fiquei acordada e eu ia lá pra ver se ela tava respirando, porque, né, ela tava com 9 meses e ela nunca tinha dormido. E tava dormindo por 5 horas, eu falei, não, aconteceu alguma coisa com a criança. E não, ela dormiu. E no dia seguinte nós fizemos novamente, o treinamentozinho ele dura 1 semana, mais ou menos, às vezes mais, depende da criança. Com a Liz nós precisamos fazer por 4 dias apenas. No segundo dia ela dormiu novamente, mais rápido do que no primeiro, quase não chorou. No terceiro dia ela já estava embalando sozinha. E no quarto dia a gente começou a simplesmente, tá, boa noite, coloca ela no bercinho, e ela passou a dormir em torno de 6 horas em sequência. Ai, gente, olha, foi uma vitória e uma realização perceber que é possível, sabe? Então, assim, eu não tô dizendo que isso que nós fizemos é o ideal, né? Talvez funcione para outras crianças, talvez não funcione para outras. E funcione para, né? Mas pra gente funcionou muito bem. Mas a mensagem que eu deixo é, se vocês, né, para outras pessoas que têm crianças com essa dificuldade de sono e têm medo ou receio ou desconhecem essas orientações de treinamento ou ensinamento para a criança dormir, leiam mais sobre, porque para nós ajudou demais. Se soubesse que ia ser tão fácil e simples, eu teria feito esse treinamento antes, talvez. Existe essa opção, né? Eu acho que isso que é importante, é saber que existe essa opção, né? E que mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida fazer isso e a vida da Liz também. Que a partir desse dia, com 9 meses, ela começou a dormir. E aí nós passamos a treinar com ela a dormir na parte da tarde. Então, em pouco tempo, ela estava dormindo durante a noite e mais por 1 hora, 2 na parte da tarde. Nossa, né? Tudo mudou na nossa vida, né? Ela passou a ser uma criança mais alegre, né? A interagir mais conosco e com os adultos em volta, porque ela era uma criança até então que estava sempre chorando, né? Então isso foi muito importante pra gente. Espero que também com esse compartilhamento aqui eu também possa estar contribuindo de alguma forma, né, com outras pessoas. Obrigada, tá? Um abraço a todas.